Olá a todos e todas. Este é um dos diálogos que o Coletivo Memória e Utopia está realizando nesses meses de março e abril, como parte do ciclo Igreja e Ditadura, Verdade, Memória e Utopia. Há 57 anos, no final de março e início de abril de 1964, acontece o golpe militar no Brasil, com uma ditadura que se estenderá formalmente até meados da década de 1980. Nós queremos compartilhar com vocês depoimentos de algumas pessoas que vivenciaram esse período e sofreram perseguições e torturas. Mais especificamente, queremos trazer pessoas que lutaram de diversos modos contra a ditadura e, à época, estavam também inseridas em igrejas cristãs. Nós entendemos que isso pode levantar reflexões muito importantes sobre o Brasil atual. E eu quero me apresentar, eu sou Mônica Souza, do Coletivo Memória e Utopia, e também para colaborar nesse diálogo de hoje, nós temos o João Gabriel, de 19 anos, estudante de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Boa noite, João. Boa noite, Mônica, tudo bem? Tudo bom. E o nosso convidado de hoje, especial, é o Leonildo Silveira Campos, pastor aposentado da Igreja Presbiteriana Independente, em São Paulo. É doutor em Ciências da Religião, com a tese sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi transformada posteriormente no livro intitulado Teatro, Templo e Mercado, da editora Vozes. É também professor aposentado nos programas de pós-graduação em Ciências da Religião na UMESP e na Universidade Mackenzie. E fez parte também dos consultores do grupo de trabalho Igrejas e Ditadura da Comissão Nacional da Verdade. Boa noite, Leonildo. Um prazer ter você aqui conosco para conversar e contar um pouco da sua história. Tá bom? Boa noite, Mônica. Boa noite, João Gabriel. Boa noite, Mônica. Boa noite. Boa noite. Leonildo, para iniciar nossa conversa aqui, a gente gostaria que você começasse contando quem você era naquela época, né? 68, 69, quem era você dentro e fora da igreja e também o que você fazia na sua vida acadêmica. Eu poderia começar com o período de 1961 a 64, quando houve a renúncia de Jânio Quadros. Os militares que já haviam tentado dar um golpe em 1954, e o golpe foi abortado pelo suicídio de Getúlio Vargas, eles voltam à carga em 61, tentando impedir que João Goulart assumisse a presidência da República. Foi assim, naquele período, o primeiro contato que eu tive com problemas políticos, porque quando, em janeiro de 1964, eu morava na época em Sorocaba, mudei para Londrina para estudar no Instituto e Seminário Bíblico de Londrina, onde o pastor da minha igreja aqui na região de Sorocaba tinha conseguido uma bolsa para eu poder estudar lá, né? Eu era um simples aprendiz de tecelagem na indústria Votorantim, quando eu saí daqui. Eu estou aqui na região agora, nesse momento, e quando cheguei em Londrina, estava no auge da polarização, e passou-se o mês de fevereiro inteiro, e o mês de março, no último dia de março, logo após as aulas da manhã do Instituto Bíblico, os americanos que eram diretores lá nos avisaram que estava havendo uma movimentação de tropas de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, e que Minas Gerais tinha se declarado saída não do Brasil, o seu desligamento, mas era muito mais boato do que verdade, né?
E o dia 1º de abril foi o dia em que as coisas aceleraram, né? E o golpe foi dado mesmo na madrugada, como um golpe militar, mas pressionando o Congresso para que o Congresso assumisse a direção do golpe, né? Então, eles declaram o Jango Goulart como alguém que abandonou o território brasileiro e que, portanto, o Brasil estava sem governo e não tinha vice, então assumia o presidente da Câmara Federal, né? Que era o Ranieri Mazzilli. Aí passa o ano de 64, eu estudando no ISBEL, 65, continuava no Instituto Seminário Bíblico de Londrina, ISBEL, e em 67, em 66, fui obrigado a fazer o serviço militar, e aí em 67 eu já estava em São Paulo terminando o colegial, e em 68 eu entrei no Seminário Teológico da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em regime de internato. Naquela mesma época, em 68, houve muitas manifestações, passeatas nas ruas, e um grupo de estudantes do Seminário Presbiteriano Independente, era um total de 50 alunos, mais ou menos, tinha um grupo aí de uns 8 ou 10 que estudavam na USP, que era a vizinha nossa. Então, muitos dos estudantes participavam não somente de assembleias de estudantes da USP, como também de passeatas, né? Eu não era de participar dessas coisas, com exceção, acho que, de uma passeata que eu participei, mas o clima era um clima assim, de oposição à ditadura militar, né? No final do mês, na metade do mês de dezembro de 68, ocorre o ato institucional número 5, em que foi quase que um golpe dentro do golpe, né? A ditadura militar se tornou mais forte ainda, né? Nessa época, eu escrevi uma carta para um ex-colega de seminário, que não vivia em São Paulo, e eu dizia que o clima do seminário era um clima assim, que os estudantes participavam de passeatas, que o clima era de oposição à ditadura militar, e algumas coisas nessa linha, né? E esse colega recebeu a carta e pôs dentro de um livro. Depois ele veio embora para São Paulo e foi morar numa pensão, onde alguns colegas dele também viviam e trabalhavam na segurança do Banespa. E ele foi envolvido num plano desses que trabalhavam no Banespa para promover um roubo dentro do banco. E eles estudaram profundamente o sistema de defesa, de alarme, de segurança do cofre forte da matriz do Banespa, e conseguiram abrir sem problema nenhum e desviaram uma certa quantia de dinheiro, que eu não sei quanto que é, de lá. Aí um deles acabou não comparecendo no serviço nos dias seguintes, porque deu uma pista para a polícia que o dinheiro desaparecido tinha algo a ver com esse funcionário da segurança. E ele foi localizado no Paraguai, que tinha fugido com a parte do dinheiro. E os demais colegas dele foram presos, e esse ex-amigo que eu tinha da época de seminário, ele também foi preso. E na busca que fizeram lá, encontraram essa carta, que era originária de um seminário teológico, de um seminarista. Eu estava no segundo ano do curso teológico, de 5 anos, e na época, eu vim saber isso depois, na época, isso foi o mês de julho, começo de julho de 1969. E naquele período, as forças de segurança tinham uma informação não muito confirmada que havia gente ligada à religião
que tinha, por sua vez, ligação com o Marighella. E seria alguém da área de teologia. Então, rapidamente, a suspeita foi estabelecida, né? Um seminarista, amigo e correspondente de alguém que esteve envolvido em roubo a banco. Roubo a banco era coisa de subversivos. E tinha gente de teologia possivelmente ligado ao Marighella, que depois descobriram, um mês depois, descobriram que eram os dominicanos. Sim. Aí, quando prenderam Frei Beto, Frei Tito e outros membros, e chegaram até o Marighella, que foi assassinado, né? Então, quando eles descobriram essa carta, eles ficaram à minha procura. E eu estava de férias na casa de meu pai, no mês de julho, e férias do banco também, onde eu trabalhava meio expediente, Banco Itaú. E de madrugada, 1h ou 2h da manhã, o meu irmão tinha chegado da rua, e com ele entram 2 investigadores do DOPS, armados. E aí já pergunto se Leonildo era eu, sim. Então, bota a roupa que você vai sair com a gente. Aí coloquei roupa, tal, estava dormindo, né? E na sala, e me levaram para Sorocaba. Levaram para a Delegacia de Polícia Central de Sorocaba, só que logo alguns integrantes do DOPS ali me avisaram que quem tinha pedido a minha prisão era um pessoal de São Paulo, do 2º Exército, e que eles iriam me levar naquela hora mesmo para São Paulo. E mostraram para mim um célebre cartaz que eles tinham, uma fotografiazinha das pessoas procuradas, que eram chamados terroristas procurados, né? E me perguntaram, você conhece esse aqui? Não. E esse aqui, você conhece? Também não. Esse aqui, você viu falar? Não, nunca vi falar deles. E esse aqui? Aí eu não conhecia ninguém. E, de fato, eu não conhecia mesmo. Aí um falou para o outro, falou, tenho dó dessas pessoas que não sabem nada e não conhecem ninguém. Quando caem lá no lugar para onde nós vamos levá-los, sofrem muito. E nisso me colocaram dentro de um Fusca. E na época não existia ainda a rodovia Castelo Branco, ligando Sorocaba a São Paulo. Existia a Marechal Rondon, não, a Raposo Tavares. E quando foi umas 3h da manhã, nós chegamos num quartel de artilharia, de cavalaria, que ficava na Rua Manuel da Nóbrega. Depois eles desmontaram, demoliram esse quartel, e hoje parece que são só residências de militares que trabalham no quartel ao lado ali do 2º Exército, no Ibirapuera, né? E ali tinha acabado de entrar em funcionamento, há uns 15 ou 20 dias antes, a chamada Operação Bandeirante, que foi organizada e mantida com dinheiro de grandes industriais e banqueiros de São Paulo. E a Operação Bandeirante foi montada junto com pessoas do Exército, da Polícia Civil e de outras entidades paramilitares também, né? Mas na chefia última estava um general do Exército. E tão logo eu cheguei de madrugada, fui levado lá para uma sala onde existia uma espécie de uma arquibancada de madeira, e no centro como se fosse uma espécie de um palco, onde geralmente eles colocavam os presos políticos ali, amarrados ou pendurados no pau de arara, e em volta ficavam os investigadores, e um militar geralmente ficava com uma plancheta,
com anotações a respeito do preso, para servir de guia nas perguntas que iam fazer, né? E o rapaz que me recebeu, um rapaz da minha idade, eu tinha 22 anos naquela época, possivelmente fosse algum cadete de militar, ou alguém que... ele disse que era estudante de engenharia da USP e estava prestando serviços para o Exército, né? Aí ele me perguntou, você sabe por que você está preso aqui? Eu falei, não sei não tenho a mínima ideia. E realmente não tinha mesmo. Daí ele falou, você se lembra de ter escrito uma carta contra o governo? Eu falei, não me lembro, não. Ele falou, uma carta para fulano de tal, assim, assim, que residia em Botucatu na época. Aí começou a acender uma luz verde na cabeça. Comecei a descobrir por quê, né? Daí ele falou, mas tá bom, você vai descansar um pouco e lá pelas 8 ou 9 horas da manhã você vai prestar um depoimento para a equipe de plantão, né? Aí, quando me levaram lá para a cela, e sentei no chão, uma cela totalmente vazia, sem colchão, sem nada, absolutamente nada, sem água, e porque naquela cela que eles colocavam as pessoas que iriam e estavam sendo torturadas. Por um simples motivo, as pessoas, quando eram torturadas com choques elétricos, elas não podiam tomar água e nem ser alimentadas, porque senão o corpo daria alguma reação e as pessoas poderiam morrer antes de prestar informações, porque eles estavam à procura de informações. Na manhã seguinte, foram me buscar. Agora já colocam um capuz preto na cabeça, né? E colocam a algema, algemado com a mão para trás, e aí já levam o indivíduo para a cela, não, o centro de investigação de torturas, né? Ali ocorriam, principalmente nas 48 horas iniciais, eles entravam para valer em termos de tortura aos presos políticos de modo geral, porque é o período em que eles poderiam ainda prender os colegas que estivessem desavisados da prisão deste fulano ou do ciclano. Então, era preciso arrancar informações com a maior rapidez possível. Por isso que quase todos os presos políticos que deviam realmente ou sabiam de informações, eles eram barbaramente torturados logo nas primeiras 48 horas. Né? Isso também aconteceu comigo. Até que o meu pai, um simples carroceiro, ele foi para São Paulo para saber alguma notícia a meu respeito. Eu tinha desaparecido de casa já há 3 dias, né? E não se sabia onde eu estava. Foi procurar na delegacia de polícia, também ninguém tinha informações. Ele foi direto com o pessoal da Faculdade de Teologia. E o pastor da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, que era o reverendo Daily Rezende França na época, ele era muito ligado aos militares. E um dos presbíteros, companheiro dele, lá da primeira igreja, era chefe de todo o serviço do Exército, de todo o serviço secreto do Segundo Exército, e ele estava à frente do serviço de repressão ao terrorismo em São Paulo. E esse pastor já acionou direto esse presbítero para saber o que estava acontecendo, porque, afinal de contas, era um aluno do seminário teológico da igreja que precisavam saber o que estava acontecendo, né? Aí ele promete que vai verificar onde eu estava e tal, e descobre que eu estava
na OBA, Operação Bandeirantes. No dia seguinte, lá por volta do quarto dia, mais ou menos, ele aparece lá. Eu conhecia de vista dos cultos da igreja. Embora fosse 700, 800 pessoas que participavam do culto, eu conhecia de vista porque ele era um dos líderes da igreja, né? E a sala de tortura tinha sido mudada, o layout da sala. Esconderam os cavaletes, os instrumentos de tortura, a tal cadeira do dragão, que era uma cadeira, uma poltrona feita de zinco, onde eles colocavam as pessoas sem roupa, molhavam e amarravam a pessoa ali para poder dar choques elétricos nas pessoas, né? E também ela não estava no local, no ambiente, né? Colocaram 2 sofás, uma mesinha com um vaso de flores, colocaram uma estante de livros, com alguns livros colocados. Me parece que era para despistar o chefe-geral do SNI, que eles pensavam, talvez, que ele não soubesse que estava em andamento ali dentro daquele quartel do Exército um grupo dedicado à tortura de presos, né? Não sei, imagino isso, porque não sei por que eles iriam. Ele chega e todo mundo dando continência para ele com roupa civil, e soldados apresentando armas e dando todas as honras para o coronel, né? Aí ele começa a fazer umas perguntas e essas perguntas envolviam o seminário, o que demonstrava que ele tinha muito interesse pelo seminário, porque o pastor dele era um dos diretores do seminário, um dos professores, e era o mais interessado na repressão dentro da igreja, porque ele era também o presidente do maior sínodo, da maior instância sinodal que a Igreja Presbiteriana Independente tinha, que era chamado Supremo Concílio, o daí. E então ele começa a fazer perguntas e tentando verificar, por meu intermédio, qual era o clima interno do seminário, quem participava de passeatas, quem participava disso, quem participava daquilo, se os rapazes fumavam maconha ou não fumavam, se eram dados a bebidas alcoólicas ou não, se usavam drogas, né? Ou então se eram dados a frequentar prostíbulos. Ele faz perguntas muito direcionadas. Aí eu percebi que talvez uma saída fosse me apresentar como alguém muito conservador. Aí eu digo que eu sou contra o consumo de drogas, que eu sou contra a prática de sexo antes do casamento, que eu não sou favorável ao ecumenismo, e ele vai ficando muito satisfeito depois de uns 40 minutos, mais ou menos, ele diz a todas, tinha lá umas 20 ou 30 pessoas em volta, né? Oficiais do Exército, pessoas civis envolvidas com tortura, estavam todos ali. Aí ele agradece o apoio dos demais, né? E sai com todas aquelas honras militares que davam a ele, né? E foi embora. Na hora que ele acabou de sair, um torturador falou para o outro, né? Falou: eu vou dar um cacete nesse rapaz para ele largar de ser besta e ficar querendo mentir para os nossos superiores. E levantou o braço. Quando ele levantou o braço, o outro segurou o braço dele e falou: não bate nele, porque o nosso chefe proibiu. Então, a partir do 5º dia, eu fiquei lá, acho que até o 10º, 11º dia, não houve tortura mais. Mas aconteceram coisas interessantes que eu gostaria, uma delas de assinalar aqui. Eu estava numa cela com mais uns 10 prisioneiros. Alguns tinham motivos para estar lá. O principal deles era o Ricardo Zaratini. O Ricardo Zaratini era irmão do Carlos Zara, que era um artista da televisão, casado com a Elva Vilma. E esse Ricardo Zaratini,
era um engenheiro que, em 64, trabalhava na refinaria de Cubatão. E ele liderava, era ligado ao Partido Comunista e liderava uma célula comunista dentro da refinaria. Quando houve o golpe de 31 de março, 1º de abril, ele fugiu para o Nordeste. Foi trabalhar lá em serralheria, em construção de outras coisas. Ele era engenheiro metalúrgico, né? E esse Ricardo Zaratini, quando houve a explosão de uma bomba no aeroporto de Guararapes, o objetivo da bomba era atingir o Costa e Silva, que era um suposto candidato a presidente da República, candidato entre aspas, né? E explodiu uma bomba, morreu um militar, e acho que um civil também, se não me engano. E esse Ricardo Zaratini foi preso naquela época e acusado de fazer parte do grupo que teria explodido a bomba. E ele foi condenado a alguns anos de prisão, estava preso num quartel de Recife, e como ele era engenheiro, ele começou a dar aulas de matemática para sargentos, oficiais do Exército, e foi se tornando amigo deles. Até que ele teve acesso a uma planta do quartel, onde indicava por onde eram as saídas de esgoto do quartel, que saía no mar. E numa noite lá ele aproveitou e entrou pelo canal de esgoto, né, que eram canos grandes, e fugiu para São Paulo, para o Rio, e do Rio ele veio para São Paulo. Isso foi alguns dias antes da minha prisão. Então, ele era um dos que estava na cela, porém, ele estava extremamente machucado, ferido. Porque, ao chegar em São Paulo, ele foi recebido, alguém o traiu, ele foi recebido na rodoviária por uma equipe da Operação Bandeirante, né? E aí foi levado para uma chácara na região de Cotia, onde funcionava um campo clandestino de torturas e de assassinatos de presos políticos, né? E lá ele foi extremamente torturado com pedaços de madeira, e o corpo dele não tinha uma parte do corpo que não tivesse roxo de pancadas. E assim mesmo, lá no quartel, ele já tinha recebido muitas sessões de choques elétricos, de afogamento, e essas coisas usuais, né? Ele estava quase sem poder levantar. E nisso chega um sujeito na grade, bate na grade e pergunta: quem é o seminarista protestante que está aí? Aí eu levantei e falei: sou eu. Por quê? Ele falou: porque eu trouxe uma Bíblia para você ler para os teus colegas comunistas aí, para ver se alguém quer receber a mensagem do Evangelho e se converter. Nisso, não sei se reconheceu a voz, ou se o pregador, depois ele disse que era um pregador batista, embora fosse da Igreja Batista regular. Ele era um capitão do exército, cujo nome eu só fiquei sabendo posteriormente. E ele distribuía folhetos também para as pessoas. E o Ricardo Zaratini conseguiu se levantar, se apoiando nas grades, e um colega o ajudou a ficar em pé, e deu de dedo na cara do sujeito que veio trazer a Bíblia. E perguntou para ele se ele não tinha peso na consciência quando ele chegava em casa, depois de ter torturado presos, se ele não tinha peso na consciência de chegar na igreja dele e fazer leituras da Bíblia e pregações, sendo que ele tinha participado de torturas, né? Lá na Operação Bandeirante, né? Ele simplesmente estava de paletó e gravata, ele simplesmente disse o seguinte: para quem quer receber a mensagem de salvação, eu tenho a palavra de Deus. Para quem não tem,
esse desejo, a gente tem outros métodos. E afastou o paletó e mostrou a arma que ele tinha debaixo, né? Para quem não quer receber a mensagem de salvação, eu tenho outras alternativas aqui, né? E foi embora. Aí até o Ricardo Zaratini falou, tá vendo? É esse pessoal das igrejas com quem você vai trabalhar quando você for pastor. E então, passado acho que um mês ou 2 meses, Antônio Carlos Fon, um jornalista da Folha de São Paulo, foi preso, torturado também na mesma UBAN, que ainda no mês de agosto funcionava dentro do quartel, mas estava criando muitos problemas dentro do quartel, porque no quartel moravam também os soldados, e aquele quartel estava cercado de sobradinhos e prédios e apartamentos, ali da Rua Tutóia, da Rua Manuel da Nóbrega, e a vizinhança estava reclamando dos gritos de presos sendo torturados, que atrapalhava a noite deles. Então, eu me lembro até que depois a Dilma também conta isso nas memórias dela, né? Que eles fizeram isso comigo também. Eles falaram, olha, quando a gente estiver dando choque elétrico em vocês, faz o favor de não gritarem muito, senão nós vamos precisar amarrar a boca de vocês, porque a vizinhança não gosta de ficar ouvindo esses barulhos. Então, além de tortura, eles queriam silêncio do torturado, né? A qualquer preço, a qualquer modo, né? Leonildo, Sim. E como foi a reação da sua comunidade de fé, do seminário, após esse processo que você passou, né, da sua detenção? Como é que foi essa relação? Como é que eles reagiram a isso, né? Houve alguma reflexão? Houve alguma estigmatização? Como é que foi esse processo? Sim, muito oportuna a tua pergunta, porque depois de 11 dias, 10 dias na Operação Bandeirantes e um dia no DOPS, eu fui libertado. Fui libertado, voltei para o seminário. E lá no seminário, eu tomei um banho. Todos os colegas de seminário ficaram em volta, tinha uns 30 ou 40, queriam saber o que tinha acontecido, né? Eu tomando banho e contando para eles, né? E um deles se prontificou a me levar de volta para Sorocaba para apaziguar a minha família. Na semana seguinte, eu voltei para o seminário. Voltei, havia um clima de expulsão, de me expulsar do seminário por causa disso. Mas eu tinha um dos professores, que era procurador do Estado, ele me conhecia desde quando eu nasci. Os pais dele eram vizinhos nossos da mesma igreja em Votorantim. E um outro professor era cunhado do meu tio, um tio que vivia em Sorocaba. Então, eles falaram, esse rapaz não é comunista, não tem vivência comunista, ele foi preso por acaso. E é nesse ponto que eu reforço a minha fala, dizendo que eu não tinha vivência política para ser preso. Eu, como centenas e milhares de brasileiros na época, caíram nas redes da repressão por um infortúnio qualquer. Como no meu caso, aí foi por causa de uma carta, que foi comprovada depois que não tinha nada a ver com nada, né? E então eles trabalharam com esse argumento de que eu não tinha vivência política nenhuma, que tinha sido pego por acaso. Aí houve discussões e tal, e acabaram me preservando no seminário. Claro que sob olhares especiais, né? Sob vigilância. E a igreja, enquanto aquela geração
de autoridades, de presidente de sínodos, de Supremo Concílio, de reitor de seminário, eles permaneceram no posto deles, eles mantinham uma certa desconfiança. Tanto que quando terminei o seminário em 1972, ano que me casei, e quando me apresentei para ser consagrado pastor pelo concílio, o concílio não tinha vontade nenhuma que eu me transformasse em pastor. Persistia a dúvida. E, por fim, com um certo jogo político de alguns amigos que tinham sido colegas de seminário, mas já eram pastores, que tinham um certo peso no concílio, né, nas discussões conciliares, conseguiram que eu fosse nomeado, fosse consagrado pastor. Aí me tornei pastor em 73. A vida seguiu aí normalmente, porque em 69, agosto de 69, quando fui libertado, eu me mantinha no seminário não através da igreja, que me dava dinheiro, que me daria dinheiro para sustentar. Eu trabalhava meio expediente no Banco Itaú. E lá por volta do dia 10 de agosto, mais ou menos, terminaram as minhas férias no banco, eu compareci lá para trabalhar, não deixaram nem entrar no banco na Boa Vista, na Rua Boa Vista, 176, no centro de São Paulo. E aí eu fui demitido do banco e eu comecei a procurar trabalho em outros bancos. Em todos os bancos que eu ia, não conseguia trabalho. Embora houvesse vagas, eu me lembro de um deles, um gerente do Banco América do Sul, um banco que tinha muitos japoneses, me recebeu, me encaminharam para fazer os testes, né? Psicotestes, uma porção de outros testes, né? E quando fui saber a resposta, ele abriu uma frestinha na janela, uma janelinha, e falou: você que é o Leonildo? Falou: sou eu que fiz teste, etc. E tal, papá. Não tem vaga não, viu? Tá encerrado a vaga. E fechou a porta na minha cara, né? Então, eu não consegui emprego em lugar nenhum. Alguém, então, me disse o seguinte: a sua carteira profissional e o seu nome deve estar numa lista que era mantido. Por exemplo, no meio metalúrgico, em São Bernardo, Santo André, existia uma relação de pessoas que não deveriam ser admitidas em firma nenhuma, em empresa nenhuma. Geralmente, o controle era feito pelo número da carteira profissional. E aí me orientaram a tirar uma carteira profissional nova. Eu, com uma nova carteira profissional, fui trabalhar numa entidade do governo do estado, ligado à Sabesp, hoje Sabesp, naquela época Comasp. E depois de lá, uma prima conseguiu, por baixo do pano, um emprego para mim no Banco Brasil de São Paulo. De lá, eu fui para o Banco da Bahia, no Banco da Bahia, para ganhar um pouco mais, trabalhar à noite, de madrugada, terminei o seminário, continuei, fui pastor, trabalhando meio expediente em bancos a vida toda. Fui pastor 17 anos. Mas somente apareceram algumas oportunidades dentro da Igreja Presbiteriana Independente depois de 1981. Porque em 1981, agora, inclusive, esses dias nós comemoramos o aniversário dessa reunião do Sínodo, em que nós fizemos uma movimentação, os pastores relativamente jovens, e derrubamos toda a hierarquia da igreja, que tinha mantido um apoio total, integral à ditadura militar até então. Nesse meio tempo, eu participava de reuniões, por exemplo, na PUC de São Paulo, teve uma reunião quando foi fundada a Comissão Brasileira de Anistia, movimentos assim eu participava ativamente, né? Mas não de outros movimentos muito declaradamente contra a ditadura, porque a essa altura já tinha duas crianças, duas filhas, e tinha a esposa, e eu pensava comigo, se eu me envolvo numa nova aventura política e por acaso for preso, a família vai sofrer sem ter necessidade. Vamos esperar
ver o que dá no futuro, né? Aí, a única coisa que eu pude fazer em termos de publicação nesse período foi um artigo que eu publiquei no jornalzinho da minha igreja, e depois o pessoal da redação do Expositor Cristão, em 79, colocaram os evangélicos e a anistia no Brasil, e o pessoal do SED, né, que aquela época já era SED, o Centro Ecumênico de Formação do Rio, né, publicou também no primeiro número da revista Tempo e Presença esse artigo, saudando a chegada da lei da anistia e as possibilidades que a lei da anistia abria, né? De modo que a comunidade, ela nunca me viu assim com muito bons olhos. Só que, na época que nós conseguimos derrubar toda essa estrutura de autoridades da igreja presbiteriana independente, eu fui trabalhar na área de educação cristã da igreja. É a mesma área que trabalhava o Sérgio Marcos Pinto Lopes, né? Uhum. Que trabalhava também tinha um americano que eu me lembro o nome dele. Então, a gente fez algumas parcerias em termos de publicação de revistas de escola dominical, e aí aquela geração que foi responsável pelo atrelamento da Igreja Presbiteriana Independente com a ditadura militar, foi passando, aí foi desaparecendo. Mas, de vez em quando, ainda alguém pergunta, né? Ah, você é aquele que foi tal, né? Mesmo passado mais de 50 anos depois, né? Como se a culpa fosse sua, né? Exato. De estar enredado, né? E não numa rede totalmente ilegal e desrespeitosa contra os direitos humanos, né? E a igreja age justamente ao contrário, né? Penalizando penalizando a vítima, né? Agora, por ocasião das pesquisas que nós fizemos para a Comissão Nacional da Verdade, um dos pesquisadores, ele recolheu muito material interessante, e ele estava fazendo tese na Universidade de São Paulo também, a respeito dos evangélicos e a ditadura, né? E ele foi entrevistar seria o último sobrevivente daquela hierarquia, daquela época, né? E perguntou para ele como que era a questão, se havia influência da subversão dentro da Igreja Presbiteriana Independente. Ele falou, tinha sim. Inclusive, tinha um seminarista que foi preso em Ibiúna, eu nunca estive em Ibiúna, que esteve preso em Ibiúna, e lá de Ibiúna ele mandou uma carta para a direção da igreja pedindo que enviasse dinheiro para eles, porque eles queriam comprar armas para derrubar o governo militar, etc. e tal, papapá, né? E deu o nome, e era eu. Então, eu nunca escrevi carta dizendo... Isso, mais de 50 anos depois, ele repete esse besterol todo, né? E continua vivo lá, apesar dos 90 anos dele, bastante alterado nas suas memórias e razão, né? Mas continua por parte de alguns ainda, né? Eu também... Desculpa. Eu também fiz levantamentos na minha ficha junto ao DOPS, e eles me consideraram, na época, pessoas sem muita importância para continuar preso e continuar sendo torturados. Só um minutinho, João. Tudo bem. Você não perca o seu fio da meada aqui, é interessante. Porque... acabei perdendo. Fala depois. Não, era nessa questão do DOPS que eu queria voltar, né? Porque você falou com a gente até a Operação Bandeirante. Depois do 11º dia, você foi transferido para o DOPS. Sim. Uhum. E aí, no DOPS, você ficou mais ou menos quanto tempo? Um dia só. E aí já ganhou a liberdade? Já ganhei a liberdade. Ah, tá. Agora, interessante, quando eu cheguei no DOPS, o diretor do DOPS foi até a sala onde eu estava sendo ouvido pelo escrivão, né? E ele datilografando, e chegou por trás e me segurou pelo cabelo, assim, né? Falou, então você é um protestante comunista subversivo? Eu falei, não.
Eu sou seminarista protestante, mas não sou subversivo e nem comunista. Eu falei, o fulano de tal vai confirmar suas afirmações. E fez referência a um terrível torturador que existia no DOPS, né? E sabendo já da experiência que o pessoal tinha passado pelo DOPS, que era tão violento quanto a Operação Bandeirante, tanto que no DOPS estava lá o Sérgio Fleury, né? O delegado Fleury, pessoas da pesada, né? Realmente da pesada. Mas esse delegado chamava-se Alcides Sintra Bueno Filho. Ele morava em Botucatu e passava a semana toda aqui em São Paulo, no apartamento dele, e fim de semana ele ia para a casa dele em Botucatu. Alguns anos depois, quando eu já era professor na Faculdade de Teologia, um rapaz me procurou e contou a história dele, né? Falou, olha, o meu pai era diretor do DOPS, Alcides Sintra Bueno, apelidado de Porquinho, que ele tinha uma cara de porquinho mesmo, e ele morreu de infarto no momento que eu declarei para ele que eu havia participado de um acampamento de mocidade da Igreja Presbiteriana Independente, em Bauru, e eu havia me convertido. E que eu não viria mais para São Paulo para fazer curso de Direito, para ser delegado de polícia como ele queria que eu fosse. Mas eu viria para São Paulo para fazer um curso acadêmico, no caso, fazer História, na PUC, e fazer Faculdade de Teologia, porque eu quero ser pastor protestante. E ele ficou tão bravo, começou a gritar e berrar com o filho, que deu um infarto nele e morreu na hora. E aí esse rapaz me perguntou. Eu descobri no apartamento que meu pai morava um quarto lotado de centenas e centenas de pastas com xerox de processos contra seminaristas, padres, pastores, só gente ligada à igreja, que ele tirava xerox no DOPS e trazia para ele, porque a intenção dele era passar para o grupo do qual ele fazia parte, que era o TFP, Tradição, Família e Propriedade. E o que eu faço com esse material todo, né? Eu mando queimar, tal. Eu falei, não. Falei, você vai procurar o Dom Paulo Evaristo. E naquela época, o Dom Paulo Evaristo estava trabalhando com Brasil Nunca Mais. No Brasil Nunca Mais, com o Jimmy Wright, né? E você procura o Dom Paulo Evaristo, que ele vai receber você e a tua oferta com muita atenção e muito carinho, né? Aí, de fato, ele foi na casa do Dom Paulo Evaristo e comunicou a ele, disse onde que estava o arquivo, se ele havia interesse. Falou, se temos interesse. Temos, e vamos lá já. Você tem tempo para ir lá já com a gente? Tenho. Então, me chama uma perua Kombi aí. Uma perua Kombi, você acha que dá para pegar tudo? Ele falou, acho que dá para pegar tudo. Todas as pastas, né? Aí foram com a perua Kombi, pegaram tudo e transferiram o arquivo para a Comissão de Justiça e Paz, que dava assessoria ao grupo Brasil Nunca Mais, né? E depois de consultado essas pastas todas, elas foram encaminhadas para a Unicamp e anexo a um belo de um arquivo que tem lá na Unicamp sobre... Agora, qual era o interesse dele nessa época? O interesse era se vingar da Igreja Católica, porque ele era da ala mais ultra-ortodoxa da Igreja Católica, que era a tradição, família e propriedade, né? E ele queria envolver a Igreja Católica de qualquer jeito no processo. Aí eles conseguiram, em partes, com a questão dos dominicanos, né? Embora tenha sido provado depois que os dominicanos praticamente não tiveram muito a ver diretamente com o assassinato do Marighella, né?
Mais alguma pergunta? Conta um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência lá como consultor do GT, da Comissão Nacional da Verdade. Como é que foi esse processo aí? Como é que você avalia esse processo todo? Eu fiquei bastante frustrado com a nossa participação, embora algumas pessoas do grupo tenham trabalhado bastante. O grupo de Igrejas Cristãs e Ditadura foi dividido em duas partes. Uma parte para pesquisar o lado da Igreja Católica e outra parte para pesquisar o lado protestante. E do lado protestante ficou como que é o pai do ex-ministro da Saúde, o Anivaldo Padilha. Anivaldo Padilha, coordenava o grupo. Eu, o Zwinglio Mota Dias, pastor presbiteriano, conhecido de vocês, né? Um metodista chamado Daniel Smith, que escreveu um livro chamado Os Metodistas, Protestantes e Ditadura Militar, Os Metodistas. Ele teve em mãos o documento, o diário do bispo Sucassas, e onde o bispo declara que ele era espião, autorizado, com carteirinha e tudo, ele e o irmão dele, do DOPS de São Paulo, dentro da Igreja Metodista, né? E que ele foi o que indicou o Anivaldo Padilha como sendo um dos subversivos, né? Então, eu fazia parte desse grupo. E fazia parte de do grupo também, um pastor batista. Esse que estava levantando dados para a tese de doutorado dele. Só que, quando faltava assim, uns 3 ou 4 meses para terminar o nosso trabalho, e a gente precisaria reunir para juntar todos os dados levantados, esse rapaz batista desapareceu do mapa, não participou mais das nossas reuniões e não apresentou também para o Anivaldo Padilha nenhuma das pesquisas que ele tinha feito. Inclusive, com pesquisas muito interessantes. Uma delas, o general Humberto Souza Melo, se não me engano, foi quase vítima de um sequestro feito por um grupo da Aliança Libertadora Nacional na Igreja Batista da Vila Mariana, porque o general frequentava a Igreja Batista da Vila Mariana. E naquele dia ele tinha feito uma palestra no salão social da igreja, para a igreja, dizendo a respeito da repressão, da forma como o governo estava... isso foi no começo dos anos 70, né? E esse grupo, na hora que terminou a cerimônia, a palestra dele, chegou ali na beira na porta da igreja, né, o pastor cumprimentando pessoas ali, e o general também, né? E um deles chegou com esse negócio de ferro que tem bomba dentro, que puxa, esqueci o nome. A granada. Um deles puxou o pino da granada e chegou pertinho do general. E o pai dele apontou a arma para o general e falou: general, é um sequestro, o senhor vai embora com a gente, e enquanto o senhor não mandar libertar mais de 50 presos políticos que estão aí no DOI-CODE, porque o DOI-CODE já tinha substituído a Operação Bandeirantes e mudado, de dentro do quartel, mudado para uma delegacia de polícia do outro lado da rua Tutóia. Então, o senhor vai permanecer com a gente. Nisso, a escolta do general, que estava do lado de lá da rua, e alguns carros disfarçados, eles vieram com armamentos, metralhadora e tudo, até o meio da rua. Aí eles falaram para o general: general, se nós detonarmos esta bomba aqui, vai morrer o pastor, o senhor, a sua esposa,
as pessoas todas estão lá na porta da igreja aqui, e nós também. Então, a única saída é o senhor pedir para os teus escoltadores colocar armas no chão e o senhor sair com a gente. E a gente se compromete, daqui uns 2, ou 3, ou 4 quarteirões, a gente solta o senhor. Acordo feito? Ele falou, feito. Ele deu ordem para o pessoal colocar armas lá em cima, né? E entrou no Fusca, junto com os criminosos, né? Os criminosos, os sequestradores, né? E foi embora. Dali a pouco eles soltaram. Mas eles já tinham prendido um dos sequestradores. E esse sequestrador denunciou os outros. Naquela noite, eles prenderam todos os que fizeram parte dessa equipe, e o único que não foi assassinado foi o menino que puxou o gatilho da granada. Uhum. Que era um menino de uns 13 anos, mais ou menos, que era um tal de Seixas, que fez parte da Comissão Nacional da Verdade em Brasília. Acho que ele foi também junto com... Foi da direção da Comissão Nacional da Verdade. Esse episódio não foi incluído no relatório que nós fizemos, que demonstrava o envolvimento dos batistas da Vila Mariana, inclusive do pastor deles, o reverendo Rubem Lopes, com parcelas da repressão política. E foi um outro pastor batista, o reverendo Enéas Tornini, que convocou o Brasil inteiro para um dia nacional de oração e jejum, que foi o dia 15 de março de 1963, para que o Brasil perdesse, para que Deus livrasse o Brasil do comunismo, né? Uhum. E não há de ver que Deus livrou mesmo, né? Através dos militares, com todo o apoio por parte das igrejas evangélicas, todas elas publicaram material congratulando com as Forças Armadas, inclusive a Igreja Católica. Uhum. Só que a partir daí de 65, 66, padres, seminaristas, freiras começam a ser presos, e aí a Igreja Católica começa a ir para a oposição. Sim. E ela permanece quase toda ela em oposição à Igreja, à ditadura militar até o final. E os protestantes foram se envolvendo cada vez mais. Uhum. Os batistas, os metodistas, os presbiterianos e os pentecostais também, né? E, de modo que a linha católica de investigação da Comissão Nacional da Verdade, o relatório ficou muito bem feito. Mas o lado protestante, se não fosse o socorro de uma querida amiga nossa, jornalista, especialista, vou dizer o nome dela, né? Especialista em comunicação social, que todos vocês conhecem, ela elaborou, redigiu o relatório final que foi encaminhado para a presidente Dilma, e parte desse relatório foi incluído depois na documentação que nós temos, né? Uhum. De modo que, quando o governo do Estado, em 1900 acho que na década de 80, começo da década de 90, abriu oportunidade para as pessoas pedirem indenização por terem sido vítimas da ditadura militar, né? Eu fui vítima, fiquei desempregado 6 meses, não consegui arrumar emprego, além dos traumas psicológicos, dos traumas da vida familiar, com a igreja. Se fosse para o Estado me indenizar, teria que me indenizar por danos morais também, né? Mas eu não quis fazer isso, porque eu vi tanta desgraça, tanta violência, pessoas sendo mortas, e achei que a minha experiência foi muito pequena, que o meu sofrimento foi muito pequeno, perto do sofrimento desses colegas. E acho que
eles realmente, devido ao envolvimento com a oposição à ditadura, deveriam ter uma preferência nesses pedidos por indenização, né? E não fui atrás, nunca fui. Agora, estamos num período complicado, né? Pois é, Leonildo, a gente, para encerrar essa nossa conversa aqui, que está tão boa, pena que é um assunto tão doloroso, né? Mas é muito importante. Como é que você pensa que essa experiência pode contribuir para essa reflexão desse momento tão difícil e também que as igrejas evangélicas alinhadas, né, com uma linha autoritária, né, de governo? Como é que você pensa esse momento atual aí? Como a gente pode trabalhar essa reflexão? Para a gente encerrar agora. Quantos minutos? Não, fica à vontade. Depois o João Gabriel corta uns pedaços aí. As igrejas evangélicas, principalmente as protestantes, praticaram o silêncio durante todos esses anos de 85 para cá. Elas nunca se abriram para cultivar a memória. E agora, quando foi o reverendo Zwinglio Mota Dias, publicou aquele livro Protestantes e Resistências Ecumênicas, e inclusive também com um filme que foi rodado na época, né? Acho que é Muros, alguma coisa assim, a gente voltou a rever muitos casos que nem a gente conhecia direito. O da Zenaide, por exemplo, que aparece no livro, e de um dentista aí de Vitória, do Espírito Santo, que agora, nesse exato momento, eu esqueci o nome dele. E esquecemos, a igreja nunca se lembrou, com raras exceções, do Paulo Stuart Wright, da nossa metodista, que foi... era envolvida com teatro, a Anitta, não, a Guariba. Helena Guariba. Helena Guariba. Uhum. A Helena Guariba. O irmão do próprio Zwinglio Mota Dias, que desapareceu também depois de ser preso no Rio, né? Então, a gente descobriu uma porção de gente ligada a igrejas que esteve presa, ou alguns deles até desapareceram, né? E ficamos sabendo também, através de pessoas de igreja, como o caso de um delegado de polícia do DOPS do Espírito Santo, que atuou na região do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, e participou do assassinato de vários presos, do desaparecimento dos corpos deles, né? E hoje é um pastor da Assembleia de Deus, né? Então, a gente tem muitos casos como esses para forçar um pouco a lembrança. Mas dentro das igrejas, tanto que a presença de bolsonaristas continua muito forte nas igrejas protestantes, não só nas igrejas pentecostais, manipuladas por líderes, como Silas Malafaia, Edir Macedo e outros, mas também nas igrejas do protestantismo histórico, do protestantismo de missão. Há uma reação de direita tão forte quanto a que existiu nas igrejas evangélicas no decorrer dos 21 anos de ditadura militar. Então, o ovo da serpente ainda está aí colocado e poderá produzir novas serpentinhas, né? Agora, acho que nem por isso a gente deve deixar de falar, de relembrar, mas as pessoas e as instituições também têm memórias seletivas. Isto é, elas não fazem como aquele texto bíblico lá de Jeremias, Lamentações
3:21, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. As igrejas não são dadas a isso. Uhum. Infelizmente, aqueles que são dessa linha totalitária são filhos e netos de pais que também foram da mesma forma como eles. E são muitos. E esses não gostam de lembrar, ou não querem lembrar, e alguns acham até que tudo isso que é dito é mentira. Sim. Eu fui fazer um exame médico para recuperar a parte elétrica do coração, uns tempos atrás, e me colocaram numa cama e o médico falou, nós vamos dar choques elétricos para restabelecer o circuito elétrico do coração, né? Falei, mas outra vez? Ele falou, por quê? Eu contei rapidamente a história para ele, né? Ele falou, mas isso aconteceu mesmo? É verdade o que as pessoas falam? Quer dizer, não é um analfabeto, Sim. é um médico que não acredita, né? Como tem gente escolarizado hoje que não acredita que no Brasil aconteceram essas coisas. Ora, a Comissão Nacional da Verdade tinha um propósito. O propósito era transformar os relatos oferecidos no relatório final em uma espécie de cartilhas que seriam usadas nas escolas e seria introduzido nas escolas como matéria obrigatória uma disciplina chamada Direitos Humanos. E nessa disciplina seriam educadas as novas gerações, mas aí vem a desgringolada do período da presidente Dilma, aí vem a desgraça do governo Temer e veio a desgraça maior que foi a eleição do atual presidente, né? Então, nós não sabemos se um dia no Brasil esses fatos serão relembrados e poderão alimentar a esperança, né? Eu, na minha idade, com 73 anos de idade, não tenho muito mais esperança. Eu tenho, inclusive, sugerido a jovens que, se puderem ter uma vida digna fora do Brasil, vão embora. Não fica aqui. Eu acho que esse país não tem conserto nos próximos 100 ou 200 anos. Mas é aquele pessimismo que toma conta das pessoas idosas. Eu acho que é mais ou menos normal. Porque a gente olha para trás e enxerga o passado apenas à luz das nossas tragédias, dos momentos ruins, e poucas vezes nós olhamos para o passado na perspectiva das coisas boas, né? Isso, porém, nada impede que novas gerações e jovens por aí tentem reler a história, porque a memória também tem sua força revolucionária. Com certeza. Com certeza. E a gente deve contar essas coisas, talvez dentro daquela perspectiva do Walter Benjamin, de que as coisas deverão ser contadas para reanimar a vontade de mudar as coisas, né? É um simples depoimento, que é feito muito mais para mostrar que no Brasil houve torturas, houve perseguições e houve até mortes de pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com as coisas. Porque indivíduos que caíam na malha, com isso eu termino, indivíduos que caíam na malha da ditadura militar, elas simplesmente acabavam confessando coisas que não fizeram. Por exemplo, tortura em cima de alguém. Você matou sua mãe, né? Não matei minha mãe. Matou-se. E choques elétricos, e pancadas, e batidas, etc. e tal. Dali, meia hora, 1 hora de tortura, ele está admitindo que ele matou a mãe dele, embora a mãe esteja viva. Daí fala, você matou seu pai também. Não, matei só minha mãe. Ele não quer voltar a ser torturado se ele negar. Eu só matei minha mãe, meu pai não. Então, tortura em cima dele. Dali a pouco, ele também matou o pai dele. A tortura gera um ciclo interminável de versões. Depois muda a equipe de torturadores, vem uma outra equipe e começa a destacar zero. Aí vem com outros pressupostos, outras histórias. E o indivíduo
vai se caindo no emaranhado de informações não verídicas e, por fim, acaba assinando qualquer coisa e vai puxar muitos anos de cadeia, porque ele foi torturado e não tinha perspectiva para sair da tortura senão mentir. Com certeza. Obrigado a vocês pela oportunidade. Nossa, nós que agradecemos você ter dividido conosco essa história. E, como a gente falou, né, a gente tem que resistir, né, mesmo que os prognósticos não sejam muito bons, mas a gente tem que continuar resistindo, ter esperança, lutar à nossa maneira, trazer isso à memória, para que alguns reflitam, né, e que a gente tente caminhar aqui nesse Brasil complexo, né, de hoje em dia. Relembrando sempre para gerar essa reflexão, né? Exato. Com certeza. Né? E trabalhando para que isso nunca mais se repita, né? Exato. É isso. Muito Porque é obrigada. aquela expressão do Santayana, né? Os que se esquecem da história estão condenados a repeti-la, né? Pois é, pois é. Com Obrigado certeza. também. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada a todos e todas. E cuidem-se nesse momento difícil da pandemia, com muita responsabilidade e solidariedade. João Gabriel, obrigada por estar aqui também presente. Quer falar alguma coisa? Eu queria só agradecer mesmo a você, Mônica, Leonildo, por esse depoimento essencial, né? E agradecer ao coletivo também, né, por essa oportunidade. Okay. Um abraço a todos vocês aí, viu, João, Mônica, a Magali, a todo mundo, viu? Tá bom, uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau.